Rock music. Fala pessoal, professor Sérgio Araújo aqui com vocês mais uma vez com o episódio número 2 da série Aliviando a Artrite. No episódio número 1 a gente falou sobre a doença, falamos sobre a osteoartrite, que é um tipo de artrite, foi compreendendo a osteoartrite, onde foram trazidas informações sobre a sintomatologia, sobre a fisiopatologia. No episódio número 2, o episódio de hoje, iremos falar sobre o tratamento da osteoartrite utilizando anti-inflamatórios não esteroidais. Então, se você perdeu o primeiro episódio, vá lá, assista e volte aqui para essa aula. Muitas informações que foram passadas lá no primeiro episódio vão ser extremamente importantes para a aula de hoje. Então, a aula de hoje é de uma série Aliviando a Artrite. Você pode ver aqui que essa série é composta de 4 episódios. O episódio número 2, tratamento da osteoartrite utilizando anti-inflamatórios não esteroidais. E o conteúdo da aula de hoje vai ser o quê? A aula ela foi dividida em 5 partes. Na primeira parte, irei falar sobre o papel das prostaglandinas, o papel fisiológico das prostaglandinas. Então, as prostaglandinas elas são moléculas extremamente importantes e os anti-inflamatórios elas vão alterar os níveis de prostaglandinas no ser humano. É importante que a gente entenda o que essa alteração poderá produzir na função das prostaglandinas. Na segunda parte da aula, irei falar sobre as diferenças entre os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos e aqueles que são seletivos para ciclooxigenase, ciclooxigenase 1 ou ciclooxigenase 2. E essa segunda parte ela vai ser muito importante porque ela vai nos dar embasamento para entendermos o impacto dessa seletividade da COX. Se eu tenho um anti-inflamatório mais seletivo para COX-1 ou um anti-inflamatório mais seletivo para COX-2, será que isso vai me trazer algum impacto do ponto de vista da eficácia terapêutica? Ou algum impacto do ponto de vista da segurança do medicamento? Então a gente vai abordar isso também. Na quarta parte, irei falar sobre os critérios de escolha do anti-inflamatório não esteroidal. A grande maioria das pessoas acha que ser seletivo para COX-1 ou ser seletivo para COX-2 é suficiente. E eu vou mostrar que não. Existem outros critérios também que podem ser adotados para a escolha clínica do anti-inflamatório. E iremos finalizar a aula, na nossa quinta parte, falando dos principais riscos a se usar um anti-inflamatório não esteroidal. Então veja se esse conteúdo já não é suficiente para você se inscrever nesse canal. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora. Aproveita que eu dei uma pausa na aula para se inscrever, para marcar o sininho também para ser notificado quando novos vídeos forem ao ar. Você acabou de ver que serão 4 episódios, esse é o segundo. Então, teremos mais 2 episódios extremamente importantes e que você não pode perder. Então, se inscreve no canal, marque o sininho. Aqui nessa tela você pode ver também um QR Code. Esse QR Code vai levar você para a área de membros do canal. O que é a área de membros? A área de membros é quando alguns materiais foram produzidos exclusivamente para os membros. Então, se você quiser dar um passo adiante, ter aulas exclusivas, ter acesso ao grupo do WhatsApp, onde você poderá tirar dúvidas comigo ou com os outros membros. Então, considere entrar para o grupo de membresia do canal. Mas ditas essas informações, vamos voltar para a aula, que é isso que motivou vocês a chegarem aqui nesse vídeo. Então, vou me apresentar. Quem sou eu? Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou professor aqui do canal Posologia, sou professor de farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou graduado em farmácia, com mestrado e com doutorado em biologia molecular e bioquímica. E aqui nesse slide, nessa tela, você pode ver também os meus contatos, os meus canais de contato, as redes sociais, o e-mail e também o QR Code para o grupo de membros. Então, caso você precise tirar alguma dúvida, caso você queira dar alguma sugestão, você pode entrar em contato comigo por quaisquer um desses canais. Então,
Nossa aula vai sempre começar com um caso clínico. Se você chegou aqui pela primeira vez nessa série, todas as séries, desde a primeira série, quando eu falei aliviando a dor, foi uma série em 5 capítulos, até agora, aliviando a artrite, que vai ser o segundo episódio, eu estou sempre trazendo casos clínicos para embasar o conteúdo da aula. Assim, fica muito mais interessante de entender e muito mais fácil de compreender por que aquela informação e qual o sentido daquela informação. Então, na aula passada, no primeiro episódio do Aliviando a Artrite, né, quando eu falei sobre a osteoartrite, eu finalizei com esse caso. E esse caso vai ser muito importante agora para a gente utilizar o tratamento. Então, vejam só. SL é uma senhora de 67 anos. E a gente viu na aula passada que a idade é um fator de risco importante para a osteoartrite. E a idade é um fator de risco importante por quê? Porque na osteoartrite há um desgaste da articulação, desgaste ósseo e desgaste cartilaginoso, e com o avançar da idade fica muito mais fácil esse desgaste ele se apresentar. Então, 67 anos é uma idade na qual existe uma propensão maior para o paciente estar desenvolvendo a osteoartrite. Então, ela apresenta-se ao médico com o aumento da dor. A gente viu na aula passada também que um dos sintomas da osteoartrite é muita dor articular, em virtude desse desgaste, em virtude da diminuição do espaço articular, em virtude da proximidade das extremidades ósseas. Além disso, além da dor, o paciente apresenta também rigidez, e a gente viu que essa rigidez é muito comum, principalmente depois de muito tempo de imobilidade, ou seja, depois de um sono de manhã cedo, o paciente vai se levantar e ele sente muita dor, muita dificuldade, ou seja, alteração, distúrbio funcional da articulação. Então, ela sente rigidez em seu joelho esquerdo. SL relata seu joelho esquerdo como fraco, o que mostra, de fato, uma alteração funcional. Tem dificuldade para sair da cama e também depois de sentar na poltrona por algum tempo. Então, depois que ela senta na poltrona por algum tempo, aquela imobilidade que eu falei, ela vai ter dificuldade de se levantar. Ela já usou paracetamol de 1 grama, está aqui 1000 miligramas, 4 vezes ao dia por 1 mês e olha só, sem alívio adequado. E olha só, caro aluno, na aula passada eu finalizei a aula falando que pelo algoritmo para tratar a osteoartrite, o paciente começava com o paracetamol, começava com analgésico não opioide, um analgésico não narcótico. Mas se não resolvesse ou se existisse muitos sintomas da inflamação, o paciente precisaria fazer a substituição por um anti-inflamatório não esteroidal. E a depender dos fatores de risco que esse paciente tinha, ele poderia utilizar um anti-inflamatório não esteroidal tópico. Mas se ele utilizasse o oral, ele poderia ter alguma comodidade, né? Poderia ter algumas vantagens também. Então, no caso da paciente, utilizou 1 grama, 4 vezes ao dia, utilizou por 1 mês e não encontrou melhora nenhuma. Então, essa paciente ela é candidata a utilizar anti-inflamatório não esteroidal. Vou voltar aqui para a aula. Ela também toma succinato de metoprolol, utiliza também succinato metoprolol na concentração, na dose de 50 mg ao dia. Também utiliza lisinopril 20 mg ao dia. Ambos são utilizados para tratar a hipertensão. E essa informação vai ser importante quando o paciente precisa utilizar um anti-inflamatório não esteroidal. Também utiliza ranitidina 150 mg 2 vezes ao dia, claro, para problemas gástricos. E utiliza citalopram 20 mg ao dia. A paciente apresenta um histórico de hipertensão, osteopenia, depressão, distúrbios gastroesofágicos, doença do refluxo e a osteoartrite. Então, a paciente já tem o diagnóstico de osteoartrite. E aí eu sempre coloco uma pergunta no final para que a gente possa nos guiar o nosso raciocínio clínico.
uma pergunta para que a gente possa nos motivar a entender melhor esse caso clínico. Selecione e recomende um medicamento para alívio da dor da paciente SL. Então, a paciente tem muita dor, sente muita dor, ela tem uma osteoartrite, utilizou paracetamol e não resolveu. O que será que poderia ser indicado para a paciente? Então, a gente viu essa tela, foi a tela que a gente viu na aula passada, no episódio 1. E a gente falou dos guidelines, falou do papel dos agentes tópicos, finalizou com esse caso clínico que eu acabei de apresentar para vocês. Mas agora, para entender o que a paciente precisa usar, a gente precisa ir para a segunda tela do tratamento. Então, na segunda tela, a gente vai falar sobre o tratamento da osteoartrite com um anti-inflamatório não esteroidal. Já que a gente viu que quando o paciente tem não tem resolutividade com o paracetamol, o algoritmo ele manda que tratemos com anti-inflamatório não esteroidal. Então vamos ver como é esse tratamento com anti-inflamatório não esteroidal. Vou clicar aqui exatamente para a gente entender melhor. Olha só, nós temos aqui uma articulação extremamente desgastada e a gente viu na aula passada que esse desgaste é ósseo, mas esse desgaste também é cartilaginoso. A própria articulação começa a diminuir o espaço articular. As extremidades ósseas começam a se aproximar. E isso acontece, E óbvio que isso vai trazer uma série de sintomatologia, Veja que a paciente, ela tem dificuldade para sair da cama de manhã e também depois de sentar na poltrona por algum tempo. Isso acontece porque, além do desgaste em si, existe o processo inflamatório. Então, os fibroblastos, fibroblastos sinoviais, começam a migrar. A gente viu que essa migração ela acontece um aprofundamento, começa a migrar para as áreas mais profundas do tecido articular. Esses fibroblastos, eles vão atrair outras células imunes. E o que vai acontecer é o quê? É um processo inflamatório que vai resultar em erosão óssea e dano articular. Isso é o que vai causar dor no paciente. Se o paciente está tratando a dor com analgésico comum, mas ele tem um processo inflamatório, o paciente precisa tratar com um anti-inflamatório para reduzir exatamente a causa dessa dor. Então a gente vai fazer uma pergunta aqui. O que será que está ocorrendo na articulação? O que será que o dano articular pode produzir de processo inflamatório para que o processo inflamatório depois se encarregue de prolongar esse dano articular e prolongar a dor? Olha só, pessoal. Nós temos aqui, quando o paciente ele tem um processo inflamatório, esse processo inflamatório ele sempre vem depois de um dano, sempre vem depois de uma lesão. E essa lesão, como é o caso da osteoartrite, ela causa degeneração de membranas plasmáticas. Então, quando a lesão ocorre, várias células vão ser lesionadas, várias membranas plasmáticas vão ser expostas. E o que é que tem na membrana plasmática? Fosfolipídio. Um dos fosfolipídios muito comum na membrana plasmática é o ácido linoleico. Então, quando esse fosfolipídio ele é exposto, o ácido linoleico ele vira um substrato da fosfolipase A2. Olha só o que a fosfolipase A2 vai fazer. Ela vai transformar o ácido linoleico em ácido araquidônico. É isso que ela vai fazer. Então, sempre que houver dano, como é o caso da osteoartrite, nós teremos exposição da membrana plasmática. Essa membrana plasmática exposta, a fosfolipase A2 vai encontrar um pouco de ácido linoleico e esse ácido linoleico vai ser transformado em ácido araquidônico. E o ácido araquidônico vai ser o quê? Vai ser substrato para várias vias diferentes. Veja que a gente tem aqui nessa imagem diversas vias que o ácido araquidônico pode participar. Tem uma via chamada via da lipoxigenase. Deixa eu voltar aqui.
uma via que é chamada via da lipoxigenase. Nessa via da lipoxigenase, como o próprio nome diz, quem vai participar é a própria lipoxigenase. O que a lipoxigenase vai fazer? Ela vai reconhecer o ácido araquidônico e vai transformar esse ácido araquidônico em leucotrienos. Se por acaso essa lipoxigenase for a lipoxigenase 5, ela vai transformar o ácido araquidônico em leucotrienos. Aqui nós temos diversos tipos de leucotrienos. Se por acaso a lipoxigenase for a 8, a 15 ou a 12, o ácido araquidônico ele vai se transformar em lipoxinas. Se o ácido araquidônico for 12 ou 12R, vai se transformar em hipoxinas. E o que é que leucotrienos, lipoxinas e hipoxinas vão fazer? Vão modular a imunidade, vão promover uma alteração na função da barreira epitelial, também vão promover permeabilidade vascular, broncoconstricção, aumento ou percepção da dor, inibição da ciclooxigenase 2. Percebam que várias dessas funções são funções relacionadas ao processo inflamatório. Então, o processo, a via da lipoxigenase tem uma relação direta com o processo inflamatório. Mas se o ácido araquidônico não participar da via da lipoxigenase, ele pode participar da via endocannabinoide. E a via endocannabinoide vai promover o quê? Regeneração de tecido e proliferação tecidual. Não tem muita relação com a inflamação, mas tem relação com a cicatrização. Então, a via endocannabinoide pode estar envolvida com a segunda parte, ou com a parte adiante da inflamação, que é o processo de cicatrização. Mas se o ácido araquidônico não participar nem da via da lipoxigenase, nem da via endocannabinoide, ela pode sofrer um processo não enzimático, formando isoprostanos, por exemplo, e os isoprostanos produzindo radicais livres de oxigênio, radicais livres de nitrogênio, todos eles envolvidos em quê? Em agregação plaquetária, em tônus vascular, inibição da COX-1, também hipertrofia de cardiomiócitos e também de células musculares lisas. Veja que algumas dessas funções também têm relação com o processo inflamatório. O ácido araquidônico também pode entrar na via do citocromo P450. E aí nós temos a função, ao entrar nessa via do citocromo P450, é detoxificação, metabolismo de fármacos, tônus vascular, também percepção da dor e inibição da ciclooxigenase 2. Veja que também temos várias funções relacionadas com o processo inflamatório. E a quinta via que o ácido araquidônico pode participar também é a via da ciclooxigenase. E aí nós temos dois tipos de ciclooxigenase. A COX-1 produz tromboxana 2 e produz também PGD2. A ciclooxigenase 2, que produz prostaciclinas, PGE2, PGF2-alfa e PGD2. E a prostaglandina, e várias prostaglandinas são produzidas também pela ciclooxigenase 3. E o que é que essa via da ciclooxigenase faz? Está responsável pela coagulação, está responsável pelo tônus vascular, pela permeabilidade, pela percepção da dor, pela modulação imunológica, pela resposta alérgica, pela adipogênese, também relacionado com o processo inflamatório. Por que eu estou mostrando todas essas vias? Porque quando a gente vai estudar anti-inflamatórios não esteroidais, a gente imagina que o ácido araquidônico ou se transforma em leucotrienos ou se transforma em prostaglandinas e só. E vejam que existem várias outras vias que são responsáveis também por manter o processo inflamatório. Quando a gente fala de anti-inflamatórios não esteroidais, a gente está falando de inibição da via da ciclooxigenase. A atuação dos AINES é na via da ciclooxigenase. Então, por si só, você já começa a entender que o AINE tem muitas limitações para inibir a inflamação. É por isso que um paciente que tem, por exemplo, uma artrite reumatoide, utiliza um AINE e não resolve. E não resolve por quê? Porque existem inúmeras outras vias atuando no processo inflamatório.
Ele precisa atuar inibindo várias outras, como por exemplo utilizar um corticoide que vai inibir a fosfolipase A2 e consequentemente inibe todas as vias que estão abaixo dela. Mas o anti-inflamatório não esteroidal não. Ele é bem limitado e inibe apenas a via da ciclooxigenase. Bem, então se ela vai inibir a via da ciclooxigenase, a gente precisa entender como é que é essa via. Primeiro, a gente está vendo aqui que o ácido araquidônico vai se transformar em prostaglandinas exatamente pela ação das enzimas ciclooxigenase, ou ciclooxigenase 1 ou ciclooxigenase 2. Aqui nesse slide, nessa imagem, nós temos a divisão em dois grupos. Os AINES não seletivos, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, e aqueles que são seletivos para COX-2. Essa nomenclatura é um pouco antiga, é um pouco defasada, a gente vai ver que existe uma nomenclatura mais atual, mas ela é suficiente para esse momento aqui. Então nós temos AINES não seletivos, e o que é que significa um AINE não seletivo? Significa que ele vai atuar tanto na COX-1, como vai atuar também na COX-2. Ele não seleciona, ele inibe os dois tipos enzimáticos. Já os seletivos para COX-2, celecoxib e rofecoxib, como o próprio nome diz, eles vão atuar na ciclooxigenase 2. Só fazendo um adendo aqui. Inibir seletivamente a ciclooxigenase 2 não significa que ele vai inibir apenas a ciclooxigenase 2, mas que ele vai inibir muito mais a 2 do que a 1. Em algum grau, todos os anti-inflamatórios inibem a ciclooxigenase 1 e a 2. Então, significa que todos eles vão poder chegar a inibir um determinado enzima em um determinado grau. Não existe nenhum 100% seletivo. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Ao inibir a ciclooxigenase 1, ao inibir a ciclooxigenase 2, esses anti-inflamatórios eles irão inibir a produção das prostaglandinas. E qual é o papel das prostaglandinas? Nós temos aí PGD2, PGE2, PGF2-alfa, PGI2, são prostaglandinas que têm um papel na inflamação e também na dor. É exatamente isso o que nós buscamos com o anti-inflamatório. Inibir prostaglandinas que atuem na inflamação e que atuem na dor. Se nós tivéssemos um anti-inflamatório que inibisse apenas essas prostaglandinas, seria o ideal. Mas nós não temos. Os anti-inflamatórios inibem a ciclooxigenase e tudo que vem abaixo dela. O problema dos anti-inflamatórios é que, ao inibir a ciclooxigenase, ela vai inibir também a produção de prostaglandinas G2 e H2, responsável pela hemostasia. Também a PGA1, PGE1 e PGE2, que é responsável pela proteção da mucosa gástrica. Por isso que a gente sempre orienta o paciente que, se vai utilizar um anti-inflamatório, ele já tem uma propensão gástrica, de alguma irritação gástrica, ele faça uso juntamente com o alimento, ou ele faça uso juntamente com o inibidor da bomba de prótons. E se ele inibe a PGE2, ele está também inibindo a proliferação celular, angiogênia, metástases. Então veja que, ao inibir a ciclooxigenase, nós levamos o pacote completo. Nós não inibimos apenas a inflamação e a dor, mas nós inibimos todas as funções que as prostaglandinas trazem para a gente, certo? Então vamos fazer aqui, trazer um pequeno estudo. Nesse estudo foi feito o seguinte, foi comparado o placebo com celecoxib, e a gente viu que celecoxib ele é inibidor principalmente da ciclooxigenase 2, e o diclofenaco 50 mg, 3 vezes ao dia, ele inibe, claro, a 2 também, mas ele inibe principalmente a 1. Esse estudo quer mostrar qual é o papel que os anti-inflamatórios que são seletivos para COX-2, como o celecoxib, ou aqueles que são não seletivos, como o diclofenaco, têm na diminuição da dor. Afinal de contas, o que o paciente quer é diminuir a dor. A paciente está com osteoartrite, está com muita dor na articulação, ela quer diminuir a dor. Então, quando foi utilizado o placebo, 200 pacientes utilizaram o placebo, vamos ver aí, nós temos uma escala de menor dor. Ele atingiu um índice de 23,1.
Quanto maior esse número, maior a capacidade que aquele fármaco tem de reduzir a dor. Aqueles pacientes que utilizaram placebo não reduziu a dor, reduziu muito pouco, porque afinal de contas tem é melhor a redução da dor espontaneamente, mas 199 pacientes utilizaram celecoxib e a gente observou uma melhora que estatisticamente ela foi significativa, passou de 23,1 para 34,9. E quando utilizou o diclofenaco, nós temos um índice de 36,8. Você poderia dizer, professor, então, diclofenaco ele é melhor para dor do que o celecoxib. Bem, estatisticamente falando, aí a gente realmente observa um número maior, o que indica que ele é melhor para dor. Mas estatisticamente falando, eles não foram diferentes. 34,9 e 36,8, eles estatisticamente são iguais. A gente pode dizer então que para dor, se a gente tiver querendo resolver a dor do ponto de vista da dor e inflamação, os AINES têm a mesma capacidade. Os inibidores seletivos da COX-1 ou os inibidores seletivos da COX-2, eles são muito parecidos na redução da dor. Então não é esse o critério, você selecionar um COX-1 ou um COX-2 porque ele é melhor para reduzir a dor. Desse ponto de vista, ele não tem esse critério. E aí, você está gostando da aula até aqui? Você acha que esse conteúdo que você viu até agora está fazendo sentido para você? Então, se estiver fazendo sentido, muito mais vem pela frente. Então, já se inscreve no canal, já marca também as notificações para que você seja avisado quando novos episódios estiverem no ar. Vamos voltar para a aula. Então, o que nós vimos até aqui? O que nós vimos da aula? Quais foram as informações que nos chegaram? Primeiro, a inibição da COX. A gente viu que existe uma COX-1, que ela é fisiológica e que se ela for inibida, várias funções serão comprometidas, como, por exemplo, a função de proteção gástrica, ou a função renal, ou a alteração da pressão arterial. Mas existe uma COX, que é a COX-2, que é a COX patológica, digamos patológica, mas uma COX mais envolvida com o processo inflamatório. Então, quando essa COX ela é inibida, o processo inflamatório ele vai ser debelado. Mas nós precisamos ter cuidado, porque a COX-2 também tem um papel fisiológico, como nós veremos mais adiante. Também vimos o quê? Que a redução das prostaglandinas PGD2, PGE2, PGF2-alfa e PGI2 são as verdadeiras responsáveis por diminuir o processo inflamatório e por diminuir a dor também. Então, o que nós queremos, afinal de contas, é reduzir essas prostaglandinas. Só que essas prostaglandinas, elas não são exclusivas para a redução da dor e da inflamação. Elas têm outros papéis importantes também. Por isso que quando o anti-inflamatório não esteroidal ele inibe a ciclooxigenase, o que ele está inibindo no final são todas as prostaglandinas e não apenas as prostaglandinas envolvidas com a dor e com a inflamação. E aí nós vimos que ao reduzir a produção, ao reduzir a síntese dessas prostaglandinas, nós poderemos estar, nos pacientes, poderão estar submetidos a reações adversas. Reações adversas relacionadas com o quê? Com a função dessa prostaglandina, que são função gástrica, função renal e função cardiovascular. A gente vai entrar em mais detalhes um pouco mais à frente nessa aula. E vimos também que os AINES eles têm capacidades terapêuticas parecidas. Então, do ponto de vista de eu quero reduzir a dor, eu quero reduzir a inflamação, qualquer um dos AINES ele vai ter um potencial muito próximo. Então, não é esse o critério de escolha. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa tela inicial para darmos seguimento à nossa aula. Então, nós já vimos o tratamento da osteoartrite com AINE, como é que ela é feito.
Agora vamos falar sobre os problemas dos AINEs não seletivos. Os AINEs não seletivos são aqueles que inibem a ciclooxigenase 1 e que inibem a ciclooxigenase 2. E aí vejam só, caros alunos, nós já temos aqui algumas informações bem interessantes. Primeiro, que a ciclooxigenase 1, produzida pela mucosa gástrica, ela vai produzir a PGE2. E nós vimos que a PGE2 é uma prostaglandina importante para a geração da dor, ou melhor, para a percepção da dor. Então, se nós reduzirmos a PGE2, excelente, nós conseguiremos reduzir também a sensibilidade que o paciente com a inflamação tem à dor. Só que qual é o custo disso? O custo disso é que a prostaglandina E2, que é sintetizada pela ciclooxigenase 1, na mucosa gástrica, ela é responsável pela proteção gástrica. Ela é responsável pela secreção de muco, ela é responsável pela secreção do bicarbonato e ela também é responsável pelo aumento do fluxo sanguíneo, que vai trazer essas prostaglandinas para a proteção do estômago. Ou seja, se o anti-inflamatório reduz a PGE2, ele não só reduz a sensibilidade à dor, mas reduz também a proteção gástrica. Nos rins, os rins nós temos COX-1 e COX-2. COX-1 e COX-2, quando elas são inibidas, pelos anti-inflamatórios não esteroidais, elas estarão inibindo no rim prostaglandina E2 e prostaglandina PGI2, duas prostaglandinas extremamente importantes para a função renal. Vamos entender o que elas fazem. Então, quando nós temos a inibição de PGE2 e PGI2, nós temos uma diminuição da vasodilatação arteriolar aferente, porque é esse o papel dessas prostaglandinas no rim, no néfron. E nós temos também, essas prostaglandinas, elas são responsáveis pela excreção de sódio e água. Então, vamos entender direito isso. Se nós temos um anti-inflamatório não esteroidal que diminui prostaglandinas renais, porque inibe COX-1 e COX-2, diminui a síntese de PGE2, diminui a síntese de PGI2, nós teremos não só uma diminuição dessa vasodilatação da arteriolar aferente, como também diminuição da excreção de sódio, ou seja, mais sódio fica retido. A gente já começa a entender por que os anti-inflamatórios podem causar hipertensão e também vai haver um comprometimento da perfusão renal. O paciente ele pode ter uma insuficiência renal causada por mecanismos hemodinâmicos. E essa responsabilidade dessas duas prostaglandinas é COX-1 e COX-2. Então, nós já podemos entender que tanto os inibidores seletivos, ou para COX-1 ou para COX-2, ou os não seletivos, causarão problemas renais. E no sistema cardiovascular? Bem, no sistema cardiovascular, a COX-1 e a COX-2 vão produzir prostaciclina, PGI-2 e tromboxano A2. Elas terão que funções? No vaso sanguíneo, no endotélio vascular, a COX-2 vai produzir a prostaciclina e é responsável pela vasodilatação e é responsável pela inibição plaquetária. Ou seja, inibir a COX-2 significa dizer que vai inibir também a prostaciclina. Ou seja, a prostaciclina é responsável pela inibição da agregação plaquetária, vai aumentar a agregação plaquetária. Aumentando a agregação plaquetária, o paciente tem mais chances de trombose, de formação de trombos intravasculares. E nas plaquetas nós temos a COX-1, que ao ser inibida, ou a inibição da produção de tromboxano A2, e ela é responsável pela vasoconstricção e é responsável pela própria agregação plaquetária. E aí nós já podemos adiantar um efeito adverso muito importante dos inibidores seletivos da COX-2. Ao inibir a COX-2, nós temos um desbalanço entre a função COX-2 e COX-1, diminuindo a inibição e aumentando a agregação plaquetária. E aí nós podemos voltar
para o nosso caso clínico, que diz o seguinte: o seu histórico médico da paciente inclui hipertensão. Se a paciente tem hipertensão, ela, ao usar um anti-inflamatório, seja ele inibidor da COX-1, seja ele inibidor da COX-2 ou um não seletivo, ele poderá produzir uma hipertensão. A gente vai ver mais à frente que ao selecionar um inibidor seletivo COX-1 ou COX-2, a capacidade de gerar essa hipertensão é diferente. Mas, por enquanto, nós precisamos entender que ao usar um inflamatório, as chances de aumentar a pressão, elas são maiores. A paciente, além de hipertensão, apresentava osteopenia, depressão, distúrbios gastroesofágicos, doença de refluxo e, claro, osteoartrite, que é o motivo pelo qual ela vai utilizar um anti-inflamatório. Então, nós temos aqui, distúrbio gastroesofágico e doença de refluxo. Ao inibir a COX-1, o paciente tem mais chance de úlcera péptica. Então, veja a situação atual da paciente. Ela tem hipertensão, ela tem também doença de refluxo. Então, qualquer anti-inflamatório pode aumentar os níveis pressóricos dela e também os inibidores seletivos da COX-1 têm mais chance de agravar o quadro gástrico dela. Ela, lógico, vai ter que evitar os inibidores seletivos da COX-1, mas em relação ao controle pressórico dela, a gente precisa ter algum cuidado também. A gente vai ver mais adiante nessa aula. Olha só, nós temos aqui uma figurinha muito interessante. Essa figurinha, ela mostra exatamente a capacidade ou melhor, a seletividade que os anti-inflamatórios têm para inibir a COX-1 ou a COX-2. Mas eu quero inicialmente chamar a atenção dessa figura. Para classificação. Olha só, gente. Nós temos aqui os chamados inibidores seletivos da COX-2. E esses inibidores seletivos, nós temos os muito seletivos da COX-2, que são os novos. Entra aí o etoricoxib, entra aí o rofecoxib. Temos os inibidores antigos, inibidores seletivos da COX-2 antigos. E vejam só, nesse ponto entra inclusive alguns anti-inflamatórios que antigamente não eram considerados inibidores seletivos da COX-2, como é o caso do diclofenaco, como é o caso do etodolaco, como é o caso do meloxicam. Todos eles são considerados inibidores seletivos da COX-2. E nós temos agora os não seletivos de fato. E quem são os não seletivos? São aqueles que a capacidade de selecionar, a capacidade de inibir COX-1 ou inibir COX-2, ela é muito parecida. Então, realmente, eles são não seletivos. Aí entra aí o cetorolaco, o piroxicam, o naproxeno, o ibuprofeno, a indometacina. E nós temos os inibidores seletivos da COX-1. Os inibidores seletivos da COX-1 são aqueles que, de fato, têm uma capacidade maior de inibir a COX-1 do que de inibir a COX-2. Antes nós tínhamos os inibidores seletivos da COX-2 e os não seletivos. Inclusive, os que são inibidores seletivos da COX-1, eles entravam como não seletivos. Mas agora nós entendemos que, ao selecionar um inibidor muito seletivo da COX-1, nós estamos expondo o paciente a problemas gástricos mais do que um não seletivo, por exemplo. E aí entra vários, como nós podemos ver aqui na imagem. Tá? Então, nós vamos fazer agora uma pequena comparação para tentarmos entender qual é o poder ou qual é o impacto que selecionar um anti-inflamatório seletivo ou não, ou muito próximo, ou muito diferente, essa seletividade vai trazer para o paciente. Então, vamos selecionar inicialmente o rofecoxib. Quando a gente olha para o rofecoxib, a gente entende que ele tem elevada capacidade de inibição da ciclooxigenase 2. E o segundo que nós vamos selecionar é o meloxicam, que também
tem uma capacidade mais de inibir a COX-2 do que a COX-1. Só que, claramente, eles têm capacidades de inibir a COX-2 muito diferentes. O rofecoxib inibe muito mais a COX-2 do que o meloxicam inibe, apesar dos dois inibirem mais a COX-2 do que a COX-1. Então, a gente vai fazer uma perguntinha. Qual é o peso dessa seletividade? E aí embaixo tem rofecoxib e meloxicam. Tem seletividades muito diferentes. Será que eles têm riscos também diferentes? Então me responda aí, caro aluno. Se você acha que o rofecoxib ele tem um risco maior porque ele tem uma capacidade de inibir a COX-2 maior do que o meloxicam, coloca aqui nos comentários. E se você acha que é o meloxicam, coloca também hashtag 2meloxicam. Eu acho que é o meloxicam que tem mais riscos, porque apesar dele inibir mais a COX-2, ele inibe numa proporção menor do que o rofecoxib. Né? Vamos voltar aqui para a gente responder a essa pergunta. Olha só, nós temos um gráfico aqui, e esse gráfico ele mostra o quê? A capacidade ou percentual de inibição da ciclooxigenase em função da concentração. Nós estamos falando aqui do quê? Do rofecoxib. E aí, é claro, a gente acabou de ver que o rofecoxib ele tem uma capacidade de inibir a COX-2 muito maior do que inibir a COX-1. Né? Então, aí nesse gráfico já está mostrando a ciclooxigenase 2 é esse gráfico superior e a ciclooxigenase 1 é esse gráfico inferior. Então, com baixíssimas concentrações, nós temos uma capacidade de inibir a COX-2 aqui, mais ou menos 30% da COX-2 está sendo inibida com baixíssimas concentrações de rofecoxib. Mas nessas baixíssimas concentrações, zero de ciclooxigenase 1 está sendo inibida. Mas, quando nós aumentamos a concentração, vai existir uma determinada concentração em que a ciclooxigenase 1 começa a ser inibida também. Claro que se ele inibe mais a COX-2, com essa concentração mais alta, ele vai inibir ainda mais a COX-2. Então, quando nós chegamos nessa concentração em próximo de 0,1 micrograma por ml, mais ou menos 10% da COX-1 já vai ser inibida e 60% da COX-2 está sendo inibida. Claro, nós temos um aumento da capacidade de inibição com aumento da concentração. Quanto maior a concentração, maior a capacidade dele se ligar, do rofecoxib, se ligar à ciclooxigenase e poder inibir essa enzima. O que é que nós percebemos aqui? Que aumentando ainda mais a concentração, nós aumentamos ainda mais o poder de inibição da COX-1 e também da COX-2. E aí nós temos mais um ponto importante, que é o ponto onde o aumento da inibição da COX-2 pelo rofecoxib ele é máximo, muito próximo ali dos 100%. Então, nessa concentração em próximo de 100 microgramas por ml, o rofecoxib inibe quase que 100% a ciclooxigenase 2. E nesse mesmo ponto, nós temos inibição ali de mais ou menos 30% da ciclooxigenase 1. Então, agora não é mais zero. Agora, mesmo o rofecoxib, ele está produzindo algum efeito deletério em detrimento da inibição da ciclooxigenase 1. Então, se nós temos um efeito máximo a partir de 10 microgramas por ml para o rofecoxib, não adianta mais aumentar a concentração desse anti-inflamatório, porque o poder de inibição da ciclooxigenase 2 não vai aumentar. Mas o da 1 é exatamente a partir desses 10 microgramas, vejam que nós temos uma curva com a maior inflexão. O grande aumento, então, entre 0,1
e 10 microgramas, aumentou a inibição da ciclooxigenase 1, de 10% para 30%. A inflexão ela não foi tão grande, mas a partir de 10, vejam como a ladeira é muito mais acima. Então, nós temos aqui que quando o paciente atinge a concentração acima de 100 microgramas por ml, a capacidade de inibir a ciclooxigenase 1 e a capacidade de inibir a ciclooxigenase 2 é muito próxima. É muito próxima. 100%, praticamente 100% para 2 e mais de 80% para 1. Ou seja, ele acaba se tornando um anti-inflamatório não seletivo quando a gente aumenta muito a dose, certo? Vamos ver agora, então nessa faixa aqui, que vai de 10 até 100 microgramas por ml, o AINE comporta-se como um anti-inflamatório não seletivo, como eu falei para vocês, essa parte da curva que tem essa maior inflexão. Vamos ver agora com relação ao meloxicam. Meloxicam, ele é um inibidor seletivo da COX-2, mas tem um poder de inibir a COX-2 muito menor do que o rofecoxib que a gente acabou vendo aqui. Isso é mostrado exatamente aqui, ó. Nós temos a capacidade em concentrações baixíssimas, assim como aconteceu com o meloxicam, ou melhor, assim como aconteceu com o rofecoxib, o meloxicam em concentrações baixíssimas, ele inibe inicialmente a ciclooxigenase 2, mas claro que em níveis baixos também, talvez ali chegue a 5% aproximadamente. Aqui não está inibindo a COX-1 ainda. A inibição da COX-1 só vai começar a partir de 0,1 microgramas por ml. E assim como aconteceu com o rofecoxib, se nós aumentarmos a concentração do meloxicam, claro que a gente vai sempre inibir mais a COX-2, ele é mais seletivo para COX-2, mas ele vai começar a inibir a COX-1 também. E vai chegar também num platô. Qual é a diferença entre o rofecoxib e o meloxicam? É que ambos, quando esse platô chega, ou seja, quando a concentração é muito alta, que não aumenta mais a inibição da COX-2, mas a inibição da COX-1 está aumentando ainda, os níveis de inibição da COX-1 e COX-2 em concentrações muito altas, eles são muito próximas. Então, meloxicam também atinge o equilíbrio na inibição da COX, como o rofecoxib, só que isso acontece mais rapidamente e acontece em níveis muito mais estreitos, muito mais próximos, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que rofecoxib e meloxicam, a toxicidade vai depender da dose administrada. Se eu aumento a dose, eu aumento o poder de inibir a COX-1. Então não adianta dizer, vou usar o rofecoxib porque ele não inibe a COX-1 e ele o paciente vai estar protegido de alguma agressão gástrica. Isso não é completamente verdade. Não é verdade por quê? Porque se eu der uma dose muito alta, ele sim vai inibir a COX-1 em algum nível e poderá produzir alguma reação adversa para esse paciente. Você sabia dessas informações, caro aluno? Você sabia dessa capacidade que qualquer anti-inflamatório tem de inibir a COX-1 e a COX-2 também, apesar da seletividade? Então significa o quê? Que você deveria se inscrever no canal. Se essa informação foi informação nova para você, se inscreve no canal, já marca o sininho das notificações. Essa aula tem muitas informações interessantes, muitas informações novas. Foram horas e horas de pesquisa na produção dessa aula e é claro que muito mais vem pela frente. Então, se você não quiser ficar de fora, se você não quiser perder nenhum conteúdo, já se inscreve no canal. E mais uma vez, caso você queira se tornar membro, a gente tem aqui o QR Code para que você possa escolher qual é o nível de membresia que você quer participar do canal, tá? Então, vimos que anti-inflamatórios que têm seletividades muito diferentes, a capacidade que eles têm de produzir alguma reação adversa gástrica vai depender da dose, certo?
Vamos selecionar 2 novos anti-inflamatórios para a gente comparar. Dessa vez vai ser o naproxeno, que é um não seletivo, e o ibuprofeno, que também é um não seletivo. Então, eles inibem a COX-1, eles inibem a COX-2. Só que, como nós podemos ver aqui no gráfico, eles estão em níveis muito próximos de inibir a COX-1 e a COX-2. São diferentes, mas são muito próximos. Então, a gente vai fazer a segunda pergunta. Né? Pergunta 1 foi: rofecoxib e meloxicam, por terem seletividades muito diferentes, têm risco muito diferentes? Vai depender da dose, a gente acabou de ver. E a pergunta 2: naproxeno e ibuprofeno, por terem seletividades muito próximas, têm os mesmos riscos? Está muito próxima, então posso dizer que os riscos são iguais. Ou seja, a gente está falando de seletividade como critério de escolha. Mas será que é só a seletividade pela COX-2 que é critério de escolha? Bem, vamos marcar aqui nessa figura os 2 anti-inflamatórios que a gente está estudando agora, o naproxeno e o ibuprofeno. Se nós olharmos para essa figura, essa coluna do meio é a coluna da seletividade, certo? É a coluna da seletividade para ciclooxigenase. Quando nós olhamos naproxeno, ele tem ele é um pouquinho mais seletivo para COX-1. Só que esse pouquinho é tão pouquinho que ele é classificado como não seletivo. Já o ibuprofeno, não. O ibuprofeno ele realmente é um não seletivo. Ele inibe 50% a COX-1 e 50% a COX-2. Quando a gente olha agora para a meia-vida plasmática, a gente vê que o ibuprofeno ele apresenta uma meia-vida plasmática muito inferior. Aqui essa linha tracejada é a linha das 10 horas de meia-vida. Para a esquerda são anti-inflamatórios que têm meia-vida menores. Né? Aqui na extremidade a gente tem próximo de 1 hora, são os anti-inflamatórios que têm meia-vidas curtas. No caso do ibuprofeno, ele fica ali no meio, digamos assim, que ele tem de 3 a 4 horas mais ou menos de meia-vida. Quando a gente olha para o outro anti-inflamatório, para o naproxeno, ele passa tranquilamente as 10 horas. Então, o naproxeno, ele apresenta uma meia-vida muito maior do que o ibuprofeno. Ambos têm seletividades muito próximas, mas têm meias-vidas muito diferentes. Vamos ver qual o impacto que isso pode trazer para as reações adversas dos fármacos. Vamos selecionar mais uma vez aqui, ó. Ibuprofeno, não seletivo. Naproxeno, seletivo para COX-1 fraco, mas ele entra na classificação do não seletivo também. E nós temos uma coluna importante aqui, que é o risco relativo de hemorragia digestiva alta. Ou seja, hemorragia na mucosa gástrica. Qual é o risco que esses anti-inflamatórios têm de produzir hemorragia no estômago? E a gente viu que produzir hemorragia gástrica depende da inibição da COX-1. Então, quanto mais inibir a COX-1, maior a capacidade de produzir hemorragia gástrica. Só que ambos são não seletivos, né? Ambos têm aquela COX-1, a seletividade pela COX-1 muito próxima. Então, em teoria, eles deveriam ter risco de produzir hemorragia gástrica muito parecido também. Só quando a gente olha o risco relativo, eles têm praticamente a mesma seletividade pela COX-2, como eu falei. Quando a gente olha para o risco relativo de produzir hemorragia gástrica, o ibuprofeno ele tem uma capacidade de produzir hemorragia 2,23 vezes maior do que alguém que não esteja usando esse anti-inflamatório. Quando olhamos para o naproxeno, é 4,6 vezes. É mais do que o dobro. Então a gente fica se perguntando, por que será que 2 anti-inflamatórios que têm praticamente a mesma capacidade de inibir a COX-1 têm capacidade de produzir hemorragias tão diferentes? E a gente vem justamente para outra coluna, né? Por que eles apresentam? Essa é a pergunta. A gente vem para outra coluna que é do tempo de meia-vida. Ibuprofeno, tempo de meia-vida de 2 a 4 horas. Olha o naproxeno, 14 horas. Ou seja, ele passa 14
14 horas inibindo a COX-1, ele passa muito mais tempo inibindo a COX-1, mesmo que em níveis parecidos do que o ibuprofeno, mas muito mais tempo inibindo a COX-1, e o resultado disso é um risco maior de hemorragia digestiva alta. Então vejam que um critério não é só ele inibe a COX-1 ou ele inibe a COX-2. Se ele inibe muito mais a COX-1, ele vai ter problema gástrico. Se ele inibe muito mais a COX-2, ele vai ter problema cardíaco. Não é só isso. A gente precisa analisar também a capacidade que o anti-inflamatório tem de permanecer na circulação. Ou seja, o tempo de meia-vida inibindo a COX-1 vai fazer toda a diferença para a reação adversa desses anti-inflamatórios. Vamos selecionar outros anti-inflamatórios. Cetoprofeno. Está ali, cetoprofeno, seletividade, COX-1, fraco. O que mais? Naproxeno, seletividade, COX-1, fraco. Quando a gente olha risco de hemorragia digestiva, 4,6 para o naproxeno, que a gente acabou de ver. Quando a gente olha para o cetoprofeno, 5,14. Aí você deve dizer, professor, claro, cetoprofeno deve ter um tempo em vida muito maior do que naproxeno, por isso ele permanece mais tempo inibindo a ciclooxigenase 1. Só quando a gente olha para o tempo de meia-vida, olha só, gente, naproxeno a gente já tinha visto que era 14 horas, só que o cetoprofeno não é mais tempo. 2 horas. Tempo de meia-vida de 2 horas. Qual a diferença? Qual será a diferença? Olha esse asterisco aí. O cetoprofeno, ele faz recirculação enterohepática. Ou seja, o cetoprofeno, ele vai ser eliminado juntamente com os sais biliares. Uma fração pequena, em torno ali de 5%, vai ser eliminado com as fezes, mas 95% da dose, da concentração que chegou juntamente com os sais biliares ao intestino, ele é reabsorvido e essas 2 horas vai ser renovada mais uma vez. E aí o fármaco vai ser eliminado, uma fração vai ser eliminada com as fezes, ele retorna isso diversas vezes até que ele seja completamente eliminado. Então não é só o tempo de minha vida que vai fazer diferença também não. Claro, aqui ele vai passar muito mais tempo inibindo a COX-1 do que o naproxeno. A lógica é a mesma. Mas o que é diferente aí é o mecanismo. Não é só o tempo de minha vida, mas é o mecanismo de retorno desse anti-inflamatório para a recirculação enterohepática, é o retorno desse anti-inflamatório para a corrente sanguínea. E olha só que interessante, gente. Vocês sabiam dessas informações? Então, o anti-inflamatório, ele pode causar mais reações adversas gástricas, a depender não só da sua seletividade, mas a depender também do tempo de minha vida, a depender também da capacidade de ele fazer recirculação enterohepática. No final, a lógica é a mesma. No final, é o tempo de inibição da COX-1 quem vai fazer diferença, e não a capacidade de inibir a COX-1. Tá? Queria que vocês entendessem isso. Então, voltando aqui para a nossa aula, a gente tem o que os anti-inflamatórios podem causar, né? Diminui a produção de prostaglandinas gástricas, e essas prostaglandinas gástricas, elas são protetoras do estômago. Então, o que a gente sabe é, se inibir muito ciclooxigenase 1, ele poderá produzir efeitos gástricos, de lesão gástrica. Se ele inibir a COX-1 por muito tempo, ele também poderá produzir lesões gástricas. Mas a pergunta é, além da seletividade pela COX e o tempo de meia-vida mais longo, né? O que mais pode influenciar na escolha de um anti-inflamatório não esteroidal? E a gente traz essa imagem aqui, que mostra justamente um parâmetro farmacocinético importante, que é o pKa. O que é o pKa? pKa é como se fosse uma identidade de cada fármaco. pKa é a capacidade que o fármaco tem em determinado pH
de se ionizar ou não. Se esse pKa for mais ácido, ele vai se ionizar em meios mais básicos. Se esse pKa for mais básico, ele vai se ionizar em meios mais ácidos. Então vamos olhar para esse esquema aqui. Nesse esquema eu estou mostrando o seguinte. Vamos imaginar anti-inflamatório que tem um pKa de 3,5. A grande maioria dos anti-inflamatórios eles são ácidos. Então, anti-inflamatório que tem pKa de 3,5 significa que quanto mais próximo de 3,5, ele vai estar mais próximo da capacidade de se ionizar em 50%. Tá bom? E aí nós temos a representação de uma mucosa gástrica, de uma célula gástrica. E é claro que alguns anti-inflamatórios vão ser absorvidos por essa célula gástrica, vão atravessar a membrana plasmática e depois eles têm a capacidade de atravessar novamente a membrana basolateral para a corrente sanguínea. Vejam só, o paciente fez uso de um anti-inflamatório com pK 3,5. Esse anti-inflamatório chegou no estômago com pH de 1,5, ou seja, muito ácido. Quanto mais ácido, mais difícil desse anti-inflamatório se ionizar. Veja que nós temos 99,9% dessa dose administrada não está na forma ionizada. E as formas não ionizadas são as formas lipossolúveis. As formas não ionizadas são as formas que atravessam a membrana plasmática. Se nós temos que 99,9% do anti-inflamatório com pK de 3,5, que chegou no estômago, está não ionizado, grande será a quantidade desse anti-inflamatório que irá atravessar a membrana plasmática do estômago. Grande será a concentração desse anti-inflamatório dentro da mucosa gástrica. Só que quando ele chega na mucosa gástrica, quando ele chega dentro da célula gástrica, ele encontra um pH muito diferente lá do lúmen. Esse 1,5 passa para quase básico. Então significa o quê? Que todo esse anti-inflamatório que chegou dentro da célula, ele vai ter muita dificuldade de sair, porque aqui ele estava na forma não ionizada. Quando ele chega no meio mais básico, ele acaba se ionizando. E se ele se ioniza, ele perde aquele poder da lipossolubilidade que ele tinha. Aquele poder de atravessar membranas que ele tinha. Então ele vai ficar retido. E aí nós temos mais uma característica. Anti-inflamatórios mais ácidos, eles têm uma capacidade de produzir mais dano na mucosa gástrica, porque eles atravessam mais a membrana, mas eles ficam retidos dentro da célula, eles não são absorvidos para corrente sanguínea. Tá bom? Então, mais uma informação. Então, dentro da célula aí a gente está vendo uma grande quantidade do anti-inflamatório. Então, nessa segunda parte da aula, o que é que nós aprendemos? Que AINES com pKs menores são absorvidos no estômago e são difíceis de entrarem na corrente sanguínea, ou seja, eles ficam retidos na célula gástrica, eles acabam tendo um poder maior de lesão e é mais um critério de escolha, o pKa. Ah, professor, mas clinicamente eu não vou lembrar qual é o pKa de cada molécula. De fato, é muito difícil isso acontecer, mas com a experiência, com o uso a cada momento que for utilizar uma determinada molécula, se você pesquisa qual o pKa, você começa a ter entendimento de que melhor usar esse do que usar aquele. Para o paciente que tem uma propensão maior a um distúrbio gástrico, que tem uma úlcera péptica ou que tem um refluxo gastroesofágico, é melhor utilizar um fármaco que tem um pKa um pouco maior para evitar que esse fenômeno aconteça. AINES seletivos para COX-2, o dano gástrico vai depender da dose. Então, se aumenta a dose, uma hora ele inibe bastante a COX-1 também. O T meio maior aumenta o dano gástrico e fazer recirculação enterohepática aumenta o dano gástrico também. Então, a gente aprendeu nessa segunda parte da aula todas essas informações e certamente
isso já merece que você compartilhe com mais pessoas. Você conhece alguém que se beneficiaria desse conteúdo? Alguém que não sabe dessas informações, ou um prescritor, ou um paciente, ou um colega seu da faculdade? Então, se você conhece alguém que vai se beneficiar muito dessas informações, aproveita agora que eu dei essa pausa, manda, compartilha para todo mundo no seu grupo do WhatsApp, para todo mundo que você imagina que essas informações elas serão úteis. Então vimos essa segunda parte, vamos agora voltar, para o nosso menu interativo, que a gente está utilizando. E a gente vai ver agora os problemas dos AINES seletivos para COX-2. A gente viu os não seletivos. O problema dos não seletivos principalmente é problemas gástricos. E os AINES que são seletivos para COX-2. E aí nós temos aqui uma imagem que é extremamente ilustrativa, que ela mostra o seguinte, que nós temos aqui o endotélio vascular, e esse endotélio vascular ele produz a prostaciclina, PGI2. Quem é que faz a transformação do ácido araquidônico em prostaciclina dentro do endotélio vascular? A COX-2. E qual é o papel dessa prostaciclina? A gente já viu, vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. Inibir a agregação plaquetária para quê? Para que não haja formação de trombos. Se eu tenho prostaciclina, eu estou sempre atuando de forma que dentro do vaso não tenha agregação de plaquetas e não tenha a famosa trombose. E a plaqueta vai fazer o quê? Bem, a plaqueta vai produzir o tromboxano. Quem faz isso é a ciclooxigenase 1, que transforma o ácido araquidônico em tromboxano. E qual é o papel do tromboxano? É justamente o contrário, é promover a agregação plaquetária. Mas essas duas prostaglandinas, elas vivem em harmonia. Prostaciclina inibe a agregação plaquetária, tromboxano aumenta a agregação plaquetária, mas como eles estão sendo produzidos continuamente, o que nós observamos é que não existe formação de trombos, nem existe sangramento excessivo, hemorragia excessiva. Só que quando utilizamos o inibidor seletivo para COX-2, olha só o que acontece. A produção de prostaciclina diminui muito e, relativamente, a produção de tromboxano ela é aumentada. Claro que não aumenta a síntese, mas como existe um desbalanço, é como se fosse uma gangorra. E essa gangorra vai favorecer aí o tromboxano A2. Tromboxano A2 não promove a agregação plaquetária. Então, quem utiliza inibidores seletivos para COX-2, e quanto mais seletivo para COX-2, maior o risco de formação de trombos intravascular. Então, esse é um dos problemas do uso dos anti-inflamatórios inibidores seletivos da COX-2. Aqui nós temos um gráfico mostrando o seguinte. Esse gráfico ele mostra o número de meses em função do percentual de eventos trombóticos. Então, o paciente estava utilizando, alguns pacientes estavam utilizando ou rofecoxib, esse experimento ele foi feito com rofecoxib, ou ele estava utilizando rofecoxib, ou ele estava utilizando placebo. Então, foi utilizando, depois de 36 meses de uso, o que se observou é que o percentual de pacientes que utilizava rofecoxib, muitos deles tiveram eventos trombóticos. Enquanto que o grupo que estava utilizando placebo, poucos tiveram eventos trombóticos. Não foi zero, mas poucos tiveram eventos trombóticos. E essa diferença, quando foi feita a análise estatística, ela foi estatisticamente significativa. Significa que, de fato, a comprovação científica de que rofecoxib produzia muito mais chance de causar trombose nos pacientes. Só que nós podemos ver aqui que existiu um determinado momento que não houve diferença nenhuma entre os grupos. Esse intervalo aí de mais ou menos 18 meses, que não teve diferença nenhuma, é porque as
a diminuição, a inibição da COX-2, a diminuição da produção da prostaciclina, ela só vai ser clinicamente observada depois de vários meses de uso, quando vai se acumulando, esse tromboxano A2 vai aumentando relativamente, aí clinicamente o efeito é observado. Por isso que os inibidores seletivos da COX-2, quando eles foram produzidos, desenvolvidos e lançados no mercado, não foi observada essa reação logo na sequência. Foi só depois que ele entrou para o uso contínuo é que vários pacientes começaram a relatar eventos trombóticos. Tá bom? O que ganhamos e o que perdemos ao inibir mais a COX-1 ou mais a COX-2? Então, nós já vimos que inibir a COX-1 está muito relacionado com problemas gástricos. Inibir a COX-2, a gente acabou de ver que está mais relacionado com problemas tromboembólicos. Mas de um ponto de vista mais detalhado, o que a gente pode ver disso? Então a gente tem essa imagem aqui, essa imagem foi retirada da revista Nature, né, a edição de 2020, e ela é muito boa, traz muitas informações interessantes. A gente está vendo aqui o alvo farmacológico do AINE, se ele inibe mais a COX-1, se ele inibe mais a COX-2, e qual é o tecido e qual a célula. Isso é muito importante. Não é só inibir a COX-1 ou só inibir a COX-2. Inibir a COX-1 ou inibir a COX-2 onde? Isso faz toda a diferença. Depois nós temos o processo afetado, nós temos o efeito fisiopatológico e o evento adverso observado. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que os anti-inflamatórios que inibem seletivamente a COX-2 aumentam o risco de aterogênese e aumentam o risco de trombose. Qual é o efeito disso? Infarto do miocárdio, AVC, trombose, tudo isso será uma consequência desse efeito. E a gente acabou de ver, inibir a COX-2 aumenta esse desbalanço. Inibir a COX-2 significa que diminui prostaciclina e relativamente aumenta o tromboxano A2, que é agregante plaquetário. Né? Então nós podemos ver também outro efeito importante, que os inibidores da COX-1, né, inibir a COX-1, ele tem um potencial cardioprotetor e antiarrítmico. Por quê? Porque quando eu inibo a COX-1, significa que a COX-2 vai estar livre. A COX-2 no cardiomiócito produz PGI2, produz PGE2, que vai reduzir, vai proteger a injúria oxidativa, vai também melhorar a atividade antiarrítmica do coração. Vejam que interessante. Quem utiliza inibidor COX-1 seletivo e não o COX-2 vai, de certa forma, estar protegendo o paciente de algum problema cardíaco. Mas não podemos colocar todas as fichas aí. Por quê? Inibir a COX-1 aumenta o risco de fibrose. Por quê? Porque no fibroblasto nós temos COX-2 também. E PGF2-alfa, produzida pela COX-2 no fibroblasto, vai ser responsável justamente pela substituição do tecido normal por tecido fibrótico. E também vejam que existe arritmia. Por isso que quando a gente tem ali efeito patofisiológico, cardioproteção, tá ok. Mas ritmicidade, proteger ou aumentar a capacidade de arritmia, tem uma interrogação. E essa interrogação ela é porque não existe estudos que comprovem se ele melhora ou se realmente piora. Né? Então nós temos aí que os eventos adversos, infarto do miocárdio, claro, né, se está agindo no coração, e também insuficiência cardíaca. O que mais poderemos dizer sobre esses anti-inflamatórios? Inibir a COX-2 aumenta o risco de hipertensão. COX-2 ou COX-2 e COX-1? A gente vai ver daqui a pouquinho qual a diferença entre eles. Mas inibir a COX-2 vai fazer com que a COX-1 nas células mesangiais produza um tromboxano A2 que é responsável pela vasoconstricção, aumentando aí a pressão arterial e alterando o volume homeostático. Né? Inibir a COX-1 aumenta o risco de hipertensão também. Então, aumentar
Aumentar a inibição da COX-2 ou da COX-1 está relacionado com o aumento da hipertensão, mas a gente vai ver que existe uma diferença entre esses dois tipos de anti-inflamatórios. No caso de inibir a COX-1, é porque a COX-2 é produzida pela mácula densa, que produz a renina, e aí quando eu inibo a COX-1, eu aumento a atividade relativa da COX-2 e a COX-2 vai continuar produzindo a renina no rim. Tá? E aí vem a pergunta, inibir a COX-1 ou COX-2 de forma seletiva irá contribuir para um desequilíbrio entre prostaglandinas no sistema cardiovascular e renal. Não é, na verdade, uma pergunta, é uma afirmação, né? E aí nós temos essa imagem eu já mostrei lá na primeira série, né? Na série Aliviando a Dor, né? Mas aqui eu volto a mostrar ela. Vejam que nós temos duas prostaglandinas que são muito importantes para o rim. A PGE2 e PGD2. O que é que elas fazem? Na arteríola aferente, elas promovem uma vasodilatação. Se elas promovem uma vasodilatação na arteríola aferente, significa que mais sangue está chegando no rim. Perfusão sanguínea é importante para o rim, porque é justamente esse sangue que chega no rim que vai ser filtrado aqui pelo glomérulo, ou alguma parte desse sangue vai ser usado para a formação da urina, mas o restante do sangue ele vai voltar pela arteríola eferente para a circulação sistêmica. Então, a depender da pressão, esse sangue chega pela arteríola aferente e sai pela arteríola eferente, a depender da quantidade de prostaglandina PGE2 e PGD2. Quando a gente utiliza um anti-inflamatório, seja ele inibidor COX-1, seja ele inibidor COX-2, o que a gente está fazendo é diminuindo as concentrações de PGD2 e de PGE2, ou seja, diminuindo esse processo de vasodilatação da arteríola aferente. Menos sangue chegando ao rim. Menos sangue chegando ao rim significa que nós estamos submetendo o rim a uma insuficiência. Essa insuficiência é chamada insuficiência renal causada por mecanismos hemodinâmicos. É isso, nós temos uma diminuição da chegada de sangue, nós temos uma diminuição da filtração glomerular, da taxa de filtração glomerular. O paciente começa a ter um fluxo renal, um fluxo de urina menor. Nós temos aí, consequentemente, uma diminuição do sangue que vai chegar até a arteríola eferente. Com a diminuição do sangue que chega à arteríola eferente, há aumento da angiotensina 2. E o aumento da angiotensina 2, nós teremos, claro que se o sangue aparentemente está menor, uma volemia menor, porque está chegando menos sangue ao rim, claro que a volemia não é menor, mas está sendo interpretada pelo rim como menor, porque está chegando menos sangue. Aí a tendência é o quê? É aumentar a reabsorção de sódio e água e aumentar a elevação da pressão arterial, que pode chegar até 10 milímetros de mercúrio, que não é uma pressão extremamente alta, uma elevação extremamente grande, mas que, claro, que para o paciente hipertenso, qualquer aumento de pressão arterial pode comprometer a sua doença. Mas aí a gente vai fazer uma pergunta agora. Qual a influência dos AINES COX-1 seletivos ou COX-2 seletivos no aumento da pressão arterial? E eu queria pedir para vocês já colocarem aqui nos comentários. Será que você acha que inibidor seletivo da COX-1 ele influencia mais a pressão? Ou inibidor seletivo da COX-2 ele influencia mais a pressão arterial? O que você acha? Coloca aqui nos comentários, eu vou ler todos os comentários, ou faça a sua pergunta se você não entendeu alguma informação, faça a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou ter o maior prazer em responder. As perguntas mais intrigantes, mais caprichadas, eu vou responder com um vídeo. Voltando aqui para nosso slide, então vamos entender um pouquinho isso aí. Vejam só, nós temos do lado esquerdo inibição da COX-1 e do nosso lado direito os inibidores seletivos da COX-2. E aí nós podemos observar o seguinte, que quando o paciente utiliza o inibidor seletivo da COX-1,
ele diminui prostaglandina E2, mas tem uma setinha para cima. Essa setinha para cima ela indica o quê? Que diminui prostaglandina E2, mas diminui muito pouco. Mas quando o paciente utiliza inibidor seletivo da COX-2, a diminuição é drástica. Diminui muito prostaglandina PGE2. E a pergunta é, por que isso acontece? Por que isso acontece? E a resposta é o seguinte, PGE2 renal é pouco sintetizada por COX-1, então a participação da COX-1 no quantitativo de PGE2 é menor, mas COX-2 ela é muito produtora de prostaglandina PGE2. Então, PGE2 renal ela é produzida principalmente por COX-2. E é claro que, se nós temos uma diminuição muito maior de PGE2 por inibidores seletivos de COX-2, nós temos uma influência maior também na quantidade, na absorção do sódio. PGE2 ela é responsável pela eliminação do sódio. Níveis elevados de PGE2 significa que o sódio vai ser eliminado. Se os níveis de PGE2 diminuem, a retenção do sódio é maior. Se inibidores seletivos de COX-2 diminuem mais PGE2, qual a consequência? A retenção de sódio ela vai ser maior. Se a retenção de sódio for maior, nós temos o quê? Aumento maior da pressão arterial. Então, os dois, inibidores seletivos de COX-1 ou inibidores seletivos de COX-2, eles conseguem aumentar a pressão. Eles não são indicados para pacientes hipertensos. Mas aqueles que são inibidores seletivos de COX-2, eles têm um potencial ainda maior de causar o aumento da pressão arterial. Tá? Os AINES seletivos de COX-1 produzem menos influência no aumento da PA do que os seletivos da COX-2, né? Como a gente acabou de ver. E aí a gente fazendo uma espécie de resumo, né, da influência de cada um desses anti-inflamatórios, a gente pode dividir, né, fazendo um gráfico aqui, entre aqueles que são seletivos para COX-2, aqueles que são seletivos para COX-1 e aqueles que não são seletivos ou apresentam um grau de seletividade intermediário. Então, nós temos de um lado os COX-CIBs, os não seletivos ou que têm baixa seletividade pela COX-1, pela COX-2 é o diclofenaco e o ibuprofeno, e os não seletivos para COX-2, né? E aí nós temos uma curva muito interessante, é que quanto mais seletivo para COX, quanto mais não seletivo da COX-2, ou seja, os mais seletivos da COX-1, menor é a capacidade de produzir trombose, infarto, né? Aumento da pressão arterial. Quanto maior o nível de seletividade para os anti-inflamatórios, maior o nível de seletividade para COX-2, maior a capacidade de produzir aumento da pressão arterial e também trombose, infarto miocárdio. E ao contrário, se nós temos uma diminuição da seletividade da COX-2, nós temos um baixo risco de causar lesões gástricas. Mas quanto maior o poder de seletividade para COX-1, maior o risco de produzir sangramentos e úlceras gástricas. E é claro que o risco de nefrotoxicidade é igual para todos. Então não é porque COX-1, inibidores seletivos da COX-1 ou COX-2 têm influências diferentes em PGE2, isso influencia na pressão arterial, mas o nível de nefrotoxicidade, a diminuição do calibre da arteríola aferente é igual para os inibidores seletivos da COX-1 ou da COX-2 também. Então, fazendo aqui essa tabelinha, nós temos o seguinte, nós temos risco de morte por AINE. Morte pelo quê? Morte, por exemplo, por ataque cardíaco. Quais são os fármacos, quais são os anti-inflamatórios que têm uma influência maior no sistema cardiovascular? Então, coloquei aí muito baixo risco, moderado, alto, muito alto. E nós temos alguns anti-inflamatórios específicos. Por exemplo, ibuprofeno. O risco ele é de causar algum problema cardiovascular, o risco dele é baixo. E é baixo por quê? Porque ele é um não seletivo. E ele é um baixo aí muito próximo do muito baixo, quase que na fronteira do muito baixo. Quando a gente olha para o naproxeno
naproxeno ele é muito baixo. Ele é muito mais seletivo para COX-1 do que é o ibuprofeno. Então, quanto mais seletivo para COX-1, mais baixo o risco de causar um ataque cardíaco, principalmente causado por infarto do miocárdio, trombose, né, AVC, aquilo que a gente já viu anteriormente. Diclofenaco. Bem, o diclofenaco, claramente, ele vai ter um risco maior, porque ele é muito mais seletivo para COX-2 do que esses outros dois. Então, o risco dele é moderado, claro que ele é próximo do risco baixo, mas ele é um risco moderado de causar um ataque cardíaco. Celecoxib, ele é mais seletivo, mas ele é próximo do diclofenaco, ele é mais seletivo da COX-2, ele vai ter um risco moderado, mas um pouco maior do que o diclofenaco. E o rofecoxib, ele tem um risco alto, próximo inclusive do muito alto. Quanto mais seletivo para COX-2, maior o risco cardiovascular, pelo desbalanço que eu acabei de falar de tromboxano e prostaciclina. E quando a gente faz uma média de todos os AINES, eles têm um risco relativamente baixo, né? Um risco baixo, ali próximo do não baixo, próximo do muito baixo, ali muito semelhante ao ibuprofeno. Agora, risco de morte por sangramento gastrointestinal. A lógica inversa. Quanto mais inibição, quanto mais seletivo para inibir a COX-1, maior o risco de causar um sangramento gastrointestinal. Então, ibuprofeno, como ele é ali quase que 50%, o risco também é baixo, ele é muito próximo do outro. Naproxeno, veja que o naproxeno, a distância entre o risco de ataque cardíaco e o risco de sangramento gastrointestinal é muito maior. Ele é baixo também, mas ele já é próximo do moderado. E essas informações já podem dizer para o clínico, para o farmacêutico, para o profissional de saúde, qual seria um anti-inflamatório a depender de que paciente estamos falando. Então, naproxeno apresenta um risco de sangramento gastrointestinal muito maior do que um risco cardiovascular. Então, um paciente que tem risco cardiovascular pode até utilizar naproxeno, mas não vai utilizar se ele tiver um problema gástrico. Quando olhamos para o diclofenaco apresenta um risco moderado, né, um risco de ataque cardíaco moderado, mas um risco de sangramento gastrointestinal ele é baixo, ali, menor, mas próximo, relativamente próximo. O celecoxib ele apresenta muito menos risco de causar um sangramento gastrointestinal. O rofecoxib é maior, inclusive, do que o celecoxib. E colocando todos os AINES de uma forma geral, ele apresenta um risco gastrointestinal baixo, mas ele apresenta mais risco gastrointestinal do que um risco cardiovascular. Então, colocando agora essas informações numa matriz de seleção, se o paciente tem baixo risco gastrointestinal e tem baixo risco cardiovascular, pode-se utilizar qualquer um AINE, seja inibidor seletivo da COX-1, inibidor seletivo da COX-2, sozinho, porque ele tem baixo risco em ambas os polos. Né? Agora, se ele tem moderado risco gastrointestinal e baixo risco cardiovascular, por ele ter moderado risco gastrointestinal, utilizar um AINE com o inibidor da bomba de prótons. E se esse risco for muito alto, o inibidor seletivo ele tem que ser COX-2, inibidor seletivo da COX-2+, mesmo assim associado ao IBP, porque o risco gastrointestinal dele é alto. E como a gente viu, mesmo os anti-inflamatórios seletivos, eles têm alguma capacidade de inibir a COX-1 também. Agora, olhando na linha de baixo, ele tem baixo risco gastrointestinal e elevado risco cardiovascular. Utilizar naproxeno, que a gente viu que naproxeno ele é muito utilizado para quando o paciente tem risco gastrointestinal relativamente usar o naproxeno associado ao inibidor da bomba de prótons. Se o paciente tem moderado risco gastrointestinal e elevado risco cardiovascular, da mesma forma, naproxeno com IBP, e se ele tem elevado risco gastrointestinal, elevado risco cardiovascular, aí sim a gente precisa procurar uma terapia alternativa, de preferência, se o problema dele for dor, principalmente, utilizar um analgésico, porque os anti-inflamatórios não são a melhor indicação para esse paciente. Tá?
Vejam só, caso clínico 2. Ainda o caso clínico 2. Uma semana depois de ter iniciado o tratamento com naproxeno, o naproxeno foi escolha para paciente, 2 vezes ao dia, SL tem demonstrado boa adesão ao tratamento e relatou diminuição da dor, porque, como a gente viu, a osteoartrite estava numa fase inflamatória, a dor do paciente precisaria ser resolvida com anti-inflamatório. Durante esse intervalo, SL fez alguns exames laboratoriais e está levando os resultados na consulta agendada anteriormente. Vejam só, pressão arterial, não está boa, né? 155 por 78, principalmente a sistólica, né? 155. Frequência cardíaca, 88 batimentos, está dentro do esperado. Sódio, 135, está dentro do limite inferior, então ele pode ser considerado um nível relativamente baixo. Potássio, 5,5, também não, né? Superior. Ureia, 40, normal até 43, está dentro, mas está muito no limite superior. E a creatinina, 2,2, ele também não passou aqui nos valores de referência. O que significa isso? Que o paciente está tendo aumento da pressão arterial e o paciente também está apresentando algum comprometimento renal, como a gente pode ver pelos resultados laboratoriais. A pergunta é, alguma mudança se faz necessária na terapia de SL? Vamos entender um pouquinho isso aí. Vejam só, o paciente que tem sintomatologia de dor apenas, a gente viu na aula passada, no episódio 1, que o paciente tinha dor, inicialmente tinha apenas dor, usou paracetamol e resolveu. Então, se o paciente tem como principal sintoma dor, pode-se utilizar o paracetamol ou pode-se utilizar um anti-inflamatório tópico, porque vai resolver. Mas se o problema tem, além de dor, um processo inflamatório, aí sim vai utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, não seletivos, ou seletivo para COX-1 e COX-2, a depender da condição que o paciente tem. E aí nós temos o seguinte algoritmo. Se o paciente apresenta risco gastrointestinal, risco de ulceração, risco de sangramento, vai utilizar o quê? Como a gente viu na nossa matriz, celecoxib, inibidor seletivo para COX-2, mesmo assim vai utilizar um IBP. Por quê? Porque ele tem risco elevado de problemas gastrointestinais. Mas se ele tem problemas cardiovasculares ou eventos cardiovasculares, elevados riscos, vai utilizar o quê? Naproxeno mais inibidor da bomba de prótons, mesmo naproxeno ele tendo um potencial menor de causar lesão gástrica. Se o paciente apresenta doença renal crônica, aí COX-1 e COX-2 a gente viu que não é indicado, mas indicado é fazer o quê? Fazer uso de um anti-inflamatório, que foi indicado o tramadol, ou injeções intra-articulares com um corticoide ou com outro anti-inflamatório. E se o paciente tem resposta subterapêutica, um AINE, então pode-se tentar fazer uso apenas do analgésico opioide, na verdade, né, o tramadol, e aí nós temos da seguinte forma: se o paciente for utilizar o tramadol, ou porque tem um problema renal, que é o caso do paciente, né, o paciente está apresentando alguma insuficiência renal, pelo algoritmo, vai se fazer o uso do tramadol. Só que o tramadol, a gente precisa levar em consideração o seguinte: vamos reler aqui quais são os tratamentos que a paciente tem. Succinato e metoprolol, lisinopril para hipertensão, ranitidina para problemas gástricos. Então, a gente pode ver que nenhuma das duas primeiras opções seriam as melhores. Então, indicado seria utilizar o tramadol. Só que o paciente está utilizando também citalopram, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina para uma depressão na dose de 20 mg ao dia. E aí nós temos uma interação importante. Tramadol vai aumentar o risco de efeitos serotoninérgicos. O paciente pode ter síndrome serotoninérgica.
Então, nesse paciente especificamente, o mais indicado é fazer uma administração intraarticular, pelo menos de forma aguda, para melhorar a dor do paciente, a sintomatologia do paciente, utilizar uma injeção intraarticular com corticoide ou com um outro anti-inflamatório. Restrição para usar um AINE. Quais são os grupos que a gente diz, olha, esses grupos precisam repensar o uso de um anti-inflamatório não esteroidais? Então vamos ver quais são esses grupos. Primeiro, claro, a gente falou muito de pacientes que têm problemas gástricos ou têm problemas cardíacos. Mas fora esses grupos, nós temos outros grupos interessantes. Por exemplo, se o paciente teve um traumatismo, se o paciente está cometido de uma infecção, o anti-inflamatório não esteroidal ele vai inibir a reparação tecidual e ele vai inibir as defesas contra um agente infeccioso. Então a gente precisa repensar. Se ele tem uma lesão muito grave, ele precisa de cicatrização. Está sentindo dor, claro, mas precisa de uma cicatrização. Se ele tem uma infecção associada e nós vamos utilizar um anti-inflamatório que pode reduzir a resposta imune, a resposta de cicatrização, a gente precisa repensar que esse paciente pode não ser um paciente que vai se beneficiar tanto assim do anti-inflamatório. Claro, se o paciente tem uma úlcera péptica, a diminuição das prostaglandinas gastroprotetoras vai dizer para a gente que esse paciente não é um grupo indicado principalmente para os inibidores seletivos de ACOX-1. Também pacientes idosos, eles têm um aumento do risco de sangramentos, de perfurações, assim como o grupo das úlceras pépticas, eles também devem evitar os inibidores seletivos de ACOX-1. Pacientes com insuficiência renal devem evitar qualquer anti-inflamatório, porque ele aumenta o risco da insuficiência renal, né, modulada hemodinamicamente. Os inibidores seletivos de ACOX-2, eles podem diminuir a produção de prostaciclina e, consequentemente, eles podem aumentar o risco de problemas cardíacos, como a gente já viu. Então, para esse paciente, deve-se optar pelos inibidores seletivos de ACOX-1. E olha só as gestantes. A gente falou pouco nessa aula das gestantes, mas vejam quantas restrições a paciente gestante tem do uso do anti-inflamatório. E muitas vezes a paciente passa a gestação inteira fazendo uso, por exemplo, de ibuprofeno. Então pode apresentar risco de aborto espontâneo, diminuição do líquido amniótico, porque tudo isso depende da produção das prostaglandinas. A fisiologia das prostaglandinas atua também na gestação. Trabalho de parto prolongado. A prostaglandina é responsável pela contração durante o trabalho de parto. Se a gente inibe, não há contração, relaxamento, e aí o trabalho de parto pode se prolongar. Aumento da hemorragia pós-parto, claro, tromboxana 2, responsável pela agregação plaquetária, e fechamento intrauterino prematuro do ducto arterioso no coração do embrião. Então, tudo isso pode acontecer se a paciente gestante vai utilizar um anti-inflamatório durante a gestação. Então vejam quantos grupos precisam ter um certo cuidado no uso do anti-inflamatório. Ações dos AINEs. Então o que é que o AINE pode produzir? Quais as principais ações do AINE? Claro, o que mais a gente quer, o que a gente procura é que o AINE tenha uma ação analgésica e uma ação anti-inflamatória. Quando a gente olha para uma ação analgésica e anti-inflamatória, os inibidores seletivos de ACOX-1 e os inibidores seletivos de ACOX-2 têm efeitos muito parecidos. Inclusive, quando eu mostrei naquele primeiro gráfico, o estudo mostrava que eles eram praticamente semelhantes. Mas aqui nós temos uma informação de que ele leva uma pequena vantagem para os inibidores seletivos de ACOX-2. Então, apesar deles terem efeitos terapêuticos muito semelhantes, os inibidores seletivos de ACOX-2 vão apresentar uma pequeníssima vantagem para diminuir a dor e a inflamação. A agregação plaquetária
Claro, a agregação plaquetária vai depender de tromboxano A2. Então, se eu quero promover a agregação plaquetária, ou se eu quero inibir, melhor dizendo, a agregação plaquetária, eu preciso usar um anti-inflamatório que atue inibindo a COX-1. Porque dentro da plaqueta, nós temos tromboxano A2, que é dependente de COX-1. Dano à mucosa gástrica, como nós vimos, independe de inibidores seletivos de COX-1 ou COX-2. Vai depender da dose. Quanto maior a dose, maior a capacidade de inibir a COX-1 também. Mas é claro que o potencial que os inibidores seletivos de COX-1 têm de produzir dano à mucosa gástrica é maior do que os inibidores seletivos de COX-2. Retenção de água e sal. Ambos produzem aumento da pressão, com uma ligeira vantagem, um ligeiro risco maior para os inibidores da COX-2. Outras ações dos anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos prolongamento do parto, também muito parecido com uma ligeira vantagem para os inibidores da COX-1. Fechamento do ducto arterioso também é dependente de COX-1. Broncoconstricção, olha só, gente. Vocês sabem por que os anti-inflamatórios causam broncoconstricção? Quem souber, coloca aqui nos comentários. Ah, eu sei, professor. O anti-inflamatório causa broncoconstricção por esses motivos. Coloca aqui nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião, a sua explicação. Mas olha só. O que é que o AINE faz? O AINE, ele inibe a ciclooxigenase. Mas nós não vimos lá no comecinho da aula que o ácido araquidônico ele é substrato de várias vias? Uma das vias é a via dos leucotrienos, que é aquela via das lipoxigenases. Então, quando o anti-inflamatório inibe a ciclooxigenase, vai sobrar mais ácido araquidônico para ir para a via das lipoxigenases. Se as lipoxigenases estão atuando na produção do ácido araquidônico, mais leucotrieno está sendo produzido. E leucotrieno causa o quê? Broncoconstricção. Por isso que a broncoconstricção tem relação com a COX-1 e não com a COX-2, que é a COX mais relacionada com a inflamação. Dentro dos brônquios, é exatamente a COX-1 que está produzindo, né, que produz os prostaglandinas e os leucotrienos também são produzidos lá. Então, é exatamente esse desbalanço entre prostaglandinas baixas e leucotrienos alto que causa a broncoconstricção. Restrição para quem? Asmáticos. Asmáticos devem evitar, mais um grupo que deve evitar o uso de anti-inflamatórios. E cardiotoxicidade, como a gente já viu, está mais relacionado com os inibidores da COX-2. Então, nós vimos nessa terceira parte da aula que inibição da COX-2, né, com os inibidores, os anti-inflamatórios que inibem a COX-2, tem maior chance de tromboembolismo, que todos os AINEs podem causar algum grau de nefrotoxicidade, que todos elevam a pressão arterial, sendo que os inibidores seletivos da COX-2 aumentam um pouco mais a pressão arterial do que os inibidores da COX-1, que tem vários grupos populacionais que se restringem do uso do anti-inflamatório, dentre eles os asmáticos, os gestantes, os idosos, pessoas que tiveram algum traumatismo, e o risco de morte por ataque cardíaco ou sangramento gastrointestinal. Existem diferenças, por isso quando a gente coloca aquilo numa matriz, tem elevado um risco cardiovascular, tem elevado um risco gastrointestinal, a gente começa a ter a percepção de selecionar melhor o anti-inflamatório, né? Olha só, caso clínico 3. Caso clínico 3 diz o seguinte: TW, 42 anos, previamente rígida, 60 quilos, mulher, tem sofrido de rigidez matinal. Rigidez matinal, a gente acabou de ver que a osteoartrite apresenta rigidez matinal. Só que essa rigidez matinal, ela persiste por várias horas. Então, já muito improvável ser uma osteoartrite. Apresenta fadiga, fraqueza muscular, além de dor nas articulações nos últimos 4 meses. Além disso, ela relata que seus olhos parecem vermelhos, na maioria das vezes, e são incomumente secos. Seus sintomas foram muito piores no mês passado, fazendo com que ela limitasse
suas atividades físicas de alguma forma. Ela também não pode mais usar seu anel de casamento por causa do inchaço da mão. O exame físico revelou edema bilateralmente simétrico, né? É algo que não acontece nas articulações, na osteoartrite, por exemplo. Também sensibilidade e calor das articulações interfalangianas proximais das mãos e articulações metatarsofalangianas dos pés. Quais fatores de risco TW podem ter sido submetida e como pode ter sido a evolução da doença. Esse caso clínico, gente, vai ver na próxima aula da série Aliviando Artrite. Esse é o episódio 3. E no episódio 3, o que a gente vai falar é sobre artrite reumatoide. Então, quem tiver interesse, já se inscreve no canal, já marca as notificações. Episódio 3, todo o vídeo vai sair às quartas-feiras, às 19 horas. Conhecendo a artrite reumatoide, a gente vai falar sobre todos os aspectos da artrite reumatoide para que nos dê embasamento para iniciar o tratamento. Tá? E a frase de hoje é da Suzy Kassen, né? Para que a gente possa nos motivar, para que a gente possa refletir um pouco sobre o conteúdo. Antes de examinar o corpo de um paciente, tenha paciência para aprender sua história. Quando você aprende a história dele, também conhecerá o corpo. Então, sempre na hora da anamnese, tenta entender quais os aspectos que o paciente apresenta na sua história, na sua vida, na sua evolução, como ele chegou até ali, não é o que ele é hoje, mas o que ele era no passado. Tá? Então, sempre leve essa frase em consideração. E se você gostou dessa aula, aproveite e faça o print, né? Faça o print desse vídeo, desse slide, coloque nas suas redes sociais, me marque, para que eu possa saber que você não só veio desse vídeo, mas que você gostou dessa aula também. E mais uma vez, se você quiser esse PowerPoint, se você gostou dessa apresentação, quer utilizar essa apresentação em uma palestra, quer utilizar essa apresentação em uma aula, se você gostou desses slides, você pode baixá-los clicando aqui nesse QR Code, né, apontando o seu celular para esse QR Code. Claro, na descrição também vai estar o link para que você possa ir para uma área onde você possa adquirir todas essas apresentações, não apenas essa, mas todas as apresentações anteriores dessa série Aliviando e todas as apresentações do futuro também. Eu sempre estarei atualizando com as novas aulas. E chegou a hora de você perguntar. Então, se você tiver alguma dúvida, não ficou claro, professor, eu queria que você explicasse isso aqui, ou queria entender algo que não foi explicado, ou quero fazer uma sugestão, ou quero fazer algum detalhamento que não foi abordado na aula, não se acanhe, coloque todas as suas informações aqui nos comentários, coloque a sua pergunta nos comentários, aquelas perguntas mais intrigantes, mais criativas. Eu vou fazer um vídeo e vou responder essa pergunta aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais. Então, queria agradecer vocês por estarem presentes nessa aula, por chegarem até aqui, aqueles que chegaram até o final. Muito obrigado por terem assistido essa aula e até a próxima aula.